Bom dia, tudo bom? Aqui é o Henrique. Vamos para mais uma aula aqui de revisão para URGS. Essa aula vai ser mais curtinha que as outras, mas ela é bem importante, tá? Vão ser dois assuntos. Primeiro vai ser ATM, que é um assunto que as questões não variam tanto, tá? É quase sempre a mesma questão, ou varia muito pouco a questão. E vou aproveitar para não ficar tão curtinha a aula e falar um pouquinho sobre as técnicas da URGS, desenvolvidas pela URGS, que também é um assunto que cai todo ano. Certo? Vamos começar então. Mesma coisa, vou tirar minha imagem aqui para não atrapalhar as questões, jogar isso aqui para o canto e vamos lá. Então, que nem eu tinha comentado, as questões de ATM nos últimos 7 anos caíram 14, dá uma média de duas questões por ano. E essas questões o conteúdo não varia tanto, tá? Caiu uma vez um pouquinho sobre ATM, sobre anatomia de ATM, mas a grande maioria das questões envolve fratura condilar, tá? Principalmente em paciente pediátrico. E uma das técnicas desenvolvidas pela doutora Edela, a artroplastia biconvexa de Puricelli, tá? Então eu vou aproveitar e misturar esses assuntos agora nessa aula. Então, basicamente para responder todas essas questões eu usei o livro branco, tá? Esse livrinho aqui na tela. Já disse na outra aula, na primeira aula também, não deixem de ler esse livro, ele é bem curto. Eu sei que a prova tá logo ali, hoje é sexta-feira, dia 8, mas não deixem de ler esse livro, tá? Ele é bem importante. Então, sobre as fraturas condilares, tá? Primeira questão, cai bastante. Se vocês olharem, essa questão ela só muda um pouquinho as palavras e é reutilizada várias e várias vezes. Então, a primeira, é inclusive uma que eu já até comentei com vocês na aula de trauma. A sequela do trauma condilar é mais grave quanto maior a idade do paciente. Não, falso. Quanto mais novo é o paciente, mais grave é a sequela. Justamente porque o côndilo é um dos polos de crescimento da face. Então, se a pessoa é mais nova quando danifica esse polo, ela vai crescer com mais assimetria, vai ter mais problema funcional, estético, social. Então, essa primeira questão é falsa. Segunda questão, essa aqui eu vou pegar uma parte do livro, vou deixar o print ali, que fala exatamente sobre as fraturas extracapsulares e intracapsulares, tá? Cai bastante isso. Basicamente, onde fica cada uma, tá? Eu vou passar aqui o slide e a gente tem aqui uma foto do meu livro, tá? Então aqui, fratura condilar intracapsular, fraturas dentro da cápsula, que nem o nome diz. Ou seja, lá em cima no côndilo. Normalmente acontece em pacientes mais jovens por esmagamento. Toma um trauma no mento e esmaga ali, certo? E normalmente são mais graves, tá? Bem complicadas. Já as extracapsulares são as fraturas abaixo da cápsula. Então, ou tá ali no colo, entre aspas, do pescoço do côndilo, e abaixo do côndilo. Fraturas estão fora da cápsula e são fraturas que podem ter deslocamento ou não. O que que é isso? Fratura com deslocamento é quando quebra e o fragmento ali, o fragmento ósseo, desloca, ele está fora de posição. E sem deslocamento é quando tu olha ali na tomografia, tu faz o exame clínico, a pessoa tem um pouquinho de dor, um incômodo ali, mas é só uma linha de fratura, não tá cada osso para um lado, tá? E essas, quando não tem deslocamento, a grande maioria dos tratamentos são conservadores. Então, tu vai colocar uma barra, tu vai fazer um bloqueio, não vai precisar abrir e meter parafuso e placa lá no côndilo, tá? E são menos violentas essas fraturas extracapsulares. No entanto, como tem essa questão do deslocamento, são bem comuns também de ter sequelas no futuro. Porque às vezes não fica bem consolidado, a pessoa não busca tratamento, às vezes a pessoa nem sabe que quebrou. E pode dar uma anquilose, pode ficar torto, né? Funcionalmente pode dar algum problema. E então, com isso a gente chega nessas respostas, tá? Eu já vou falar sobre a três. A primeira a gente já viu que é falsa, a segunda é verdadeira, e a terceira eu comentei por cima, mas tratamento cirúrgico aberto em paciente pediátrico
é a exceção. A maioria do tratamento em paciente pediátrico é conservador, com foco bem funcional. Então, é uma placa, é um bloqueio, é uma contenção, tá? Em poucos casos que se faz a cirurgia. Normalmente, quando é um grande deslocamento, quando tem muita cominuição, quando o paciente não consegue abrir a boca, quando a oclusão não está mais estável, a oclusão mexeu, então você tem que reposicionar direitinho daí. E aí sim, abrir placa parafuso. Então, essa questão cai bastante, me alonguei um pouquinho falando sobre ela, porque essas coisas vão jogando. Tanto vai ter um ano que vai estar falando sobre fratura condilar extracapsular, na outra intracapsular. Uma de tratamento cirúrgico aberto, a outra fechado. Então, estudem essa parte, são acho que uma ou duas páginas só e cai muito na prova. Partindo agora já para as técnicas da URGS, tá? Agora essa questão se mistura um pouquinho com a TM, porque que nem eu comentei, a TM realmente é uma questão de anatomia que caiu e o resto é basicamente só cirurgia, artroplastia convexa. Tem uma outra ali que eu vou comentar também sobre outras técnicas, mas também é exceção. Então, para falar sobre as técnicas da URGS, eu vou deixar esse QR Code aqui que leva para um artigo, tá? Esse artigo também fundamental que seja lido, bem curtinho, tá? Que ele fala ali sobre três ou quatro técnicas, que vão ser as que eu vou comentar agora, depois nos próximos slides. E explica bem direitinho, inclusive com as mesmas palavras das questões, as questões vêm desse artigo, tá? Então leiam ele. Primeira questão ali, artroplastia biconvexa, assinale com V ou F. Então, para começar, o que que é a artroplastia biconvexa, tá? Qual é a indicação, como é que funciona, como é que é feita? É uma cirurgia que é uma reconstrução total da TM, tá? Normalmente indicada para casos de anquilose, que ele tem aquela massa de tecido fibroso, fibroósseo ali, que não consegue delimitar bem o que que é o que. E como é que é essa cirurgia? Tu basicamente tira essa massa fora e reconstrói tanto o côndilo quanto a porção do osso ali temporal que tu acabou tirando uma parte, reconstrói ela com duas esferas de polimetilmetacrilato, resina acrílica. E deixa ali um mínimo contato entre elas e teoricamente tu tem. Teoricamente não, já vi essa cirurgia algumas vezes e tu recupera a dimensão vertical, o paciente sai abrindo e fechando a boca, girando a mandíbula para um lado para o outro. É muito legal de se ver, tá? Questão ali da alternativa A, ela pode ser indicada bilateralmente, tá? Não é tão usual, mas pode ser feita as duas no mesmo lado, não tem problema. É uma reconstrução total da TM, sim. Impede movimentos de lateralidade? Não, tá? Essa técnica te deixa com os movimentos bem amplos, sem nenhuma limitação. É uma técnica bem sensível, bem difícil de fazer, mas os resultados são muito satisfatórios. E ele está contraindicado na reconstrução da TM de pacientes adultos? Não, falso. Não está contraindicado, está indicada, inclusive. Ela acaba sendo uma alternativa mais barata do que comprar uma placa customizada, por exemplo, que custa centenas de milhares de reais. Duas esferas de resina acrílica custa R$ 15. Então, para o SUS também ela é bem interessante. Então, a gente termina com VVFF, letra D nessa questão, tá? Questão bem básica, basicamente usei só para explicar como é que é a técnica, como é que funciona. Vão anotando aí, vão lendo o artigo, acompanhando junto, porque cai. Seguindo aqui sobre outros tratamentos cirúrgicos da TM, tá? Alternativa 1 ali. A reconstrução com enxerto costocondral está contraindicada para pacientes adultos. Vamos dividir isso aqui. O que que é enxerto costocondral? Enxerto de costela, tá? Então, é uma parte óssea, um osso bem medular mesmo, a costela é bem molezinha, que tem uma parte de cartilagem também. E ela é indicada não só para adulto, quanto para criança, já que ela é biocompatível, né, do próprio paciente também, e ela permite aquele crescimento. Então, numa criança é super interessante fazer com esse tipo de enxerto, que ele vai seguir crescendo, a costela vai ali crescer. Então, tu reduz assim as sequelas estéticas, funcionais,
porque tu vai manter ali o crescimento da face, não vai ter tanta assimetria. Então, falsa, ela é indicada para adulto e para criança. Também tem a questão da morbidade. Pegar um enxerto de costela é muito mais, entre aspas, tranquilo para o paciente do que pegar um enxerto de tíbia, de fíbula, tá? De ilíaco. O paciente reclama muito mais de dor, desconforto, sequelas, fazendo um enxerto maior desses. Tá? Então, essa primeira questão está errada. Segunda, condilotomia pode ser indicada para pacientes com dor, ruído e hipomobilidade articular, que não respondem às terapias clínicas. Vamos dividir de novo. Condilotomia é a cirurgia de remoção do côndilo, tá? É isso. Qual é a indicação dela? É justamente essa que está aí na questão, tá? Essa questão está correta. Vou explicar agora por quê. Então, se o paciente queixa que tá com queixa de ATM, de DTM, tá doendo, tá fazendo crepitação, não tá conseguindo abrir direito, o que que tu começa fazendo? A gente começa com terapias clínicas menos invasivas, tanto medicamentosa, fisioterapia, podemos partir para uma artrocentese, uma artroscopia, tá? Daí cirurgias, procedimentos cirúrgicos mais conservadores, assim, se eu posso dizer isso. Mas o que acontece? Às vezes tu faz tudo isso e o paciente segue com dor. Então, tu deu remédio, tu fez fisioterapia, tu prescreveu calor úmido, tu prescreveu anti-inflamatório, tu fez a artroscopia, tu fez a tecentese, e o paciente está com dor ainda. Aí tem indicação de uma condilotomia, pode-se pensar, tá? Tirar o côndilo resolve o problema. Então, segunda questão correta. Terceira questão, eminectomia, tá? Essa aqui é mais tranquila. O que que é eminectomia? É a remoção da eminência articular. Então, ali, se você lembrar da anatomia, a eminência articular é por onde o côndilo corre quando abre e fecha a boca. Às vezes o paciente mexe, abre muito a boca, ou às vezes ela é muito inclinada. O que acontece? O paciente abre demais a boca, ela é muito inclinada, o côndilo passa de onde deveria e a pessoa trava com a boca aberta. Então tem uma luxação. E em casos de luxação recidivante, então o paciente faz isso com uma certa frequência, abre a boca, vai bocejar, vai comer um hambúrguer, trava a boca aberta. Eminectomia está indicada. Tu faz uma rampinha. Então tu tira aquele S, aquela baita curvatura e deixa uma rampa. Aí o paciente consegue tirar e botar no lugar mais fácil, tá? Evita o travamento. Então, alternativa 3 correta. A gente fica com letra 2, letra D. Apenas 2 e 3. Partindo para outra técnica, desenvolvida pela URGS, cai com uma certa frequência também. Essa questão se misturou um pouquinho com dentes retidos agora. Apicotomia, tá? O que é apicotomia? É uma técnica indicada para canino superior, normalmente, né? Risogênese completa. Então ele tá com aquele ápice, tá ali com até metade da raiz, 2/3 da raiz, ou anquilosada, ou presa em algum tecido, lá no Y invertido de N. Tá preso, tá? Não, não veio. Tá lá em cima e não tá vindo o dente. Para isso existe a apicotomia, que tu faz uma liberação, tu quebra aquele ápice, tira ele. Tu faz um acesso, tá? Um dente rígido, considerando. Tu vai fazer o acesso ali na região do ápice. Com broca, cinzel e formão, quebra ali uma pontinha do ápice, no ângulo de 45 graus, e dá uma brunida. E o que essa técnica preconiza? Que com essa fratura do ápice, tu não, tu não vai desvitalizar o dente, ele vai seguir vital, não vai precisar de endo. Óbvio, esse dente vai ter que ser acompanhado o resto da vida, para não reabsorver, ou qualquer outro problema, se der uma necrose muito posterior, tá? É incomum, mas pode acontecer, é um dos riscos. Então, o que que tu faz? Acessa o dente, o canino lá dentro, retido, faz a apicotomia, quebra o ápice, e aí tu traciona ortodonticamente. Puxa ele para o lugar. Então, quais são as indicações? Tá? Canino superior retido com risogênese incompleta? Falso. A risogênese tem que estar completa. Canino superior retido com anquilose, envolvendo até 2/3 da raiz. Também correta, tá? Às vezes tem algumas questões que falam sobre envolvendo até a raiz inteira.
envolvendo até um terço da raiz. É falso, tá? É 2/3 da raiz. Está indicada para canino superior retido com dilaceração radicular. Sim, canino ali que está preso porque o ápice é todo tortinho. Pode ser feito também. Corta ali. E quando eu digo de ápice todo tortinho, eu digo até os primeiros 2/3 da raiz tortinho. Então o dente tem ali o terço apical todo dilacerado, sei lá, pode tirar. Até 2/3 da raiz tu pode tirar. A técnica prevê. Então, verdadeiro. E a última, promove a desvitalização? Não, tá? O dente permanece vital. Óbvio que a longo prazo tem que cuidar. Pode ter uma necrose? Pode. Pode ter uma reabsorção externa, interna? Pode, tá? Mas a princípio, na maioria dos casos, não acontece. O dente sai vital, vai ali para a boca depois do tracionamento e vida normal, tá? Com isso, a gente tem FVVF. Outra técnica para dente retido também, laçada dupla. O que é essa técnica? Então, incisivo central superior, com ápice não fechado, então risogênese incompleta. Então, a primeira já está correta, tá? Já vou dar um spoiler. E o que é feito? Faz o acesso na coroa desse dente e tu vai colocar dois tracionamentos, por isso que é laçada dupla. Vai ter um artefato, vai ter alguma parte puxando o dente pela cervical dele, então bem no colo, que vai fazer uma força que vai alongar o dente, tá? Ele alonga o dente, ajuda a terminar de formar o ápice no ângulo certo. E tu vai colocar uma partezinha na incisal que faz o dente rotacionar, girar para a posição que tu quer. Então a gente vê que a 2 e a 3 estão ao contrário. A 2 fala que é a força na incisal alonga o dente, mas não, é a força na cervical. E a 3 fala que a força na cervical rotaciona o dente. Não, é a força na incisal, tá? Como é que funcionam essas forças? Se preconiza que ela seja feita a cada 14 dias mude. Então tu puxa 14 dias a incisal, depois 14 dias a cervical. Depois volta para incisal, vai para cervical. É isso que é preconizado na técnica, tá? A gente fica com apenas a letra um. Número um, meu Deus. Certo? Então, essas técnicas caem bastante. Às vezes, não é todo ano, às vezes um ano não cai, mas quase todo ano cai, tá? Eu posso dizer com quase certeza para vocês que vai cair esse ano. Achei que tem mais uma ou duas questões só sobre outras técnicas. A osteotomia mandibular de Puricelli, também desenvolvida na URGS, é uma técnica, como o nome diz, osteotomia mandibular, tá? Principalmente para correção de defeito em face, para cirurgia ortognática, que tem algumas alterações daquelas osteotomias clássicas de Obgeweser, de Dalpon. Então, o que ela prevê, tá? Ela permite, ela tem a grande alteração dela é que o traço de fratura vestibular é realizado na mesial do primeiro molar inferior. Então é mais anterior que as outras osteotomias. Então tu tem um acesso facilitado tanto ao tanto para fixar, então tu não precisa os parafusos tu consegue botar bem mais anterior, então é mais fácil de colocar. Tu consegue enxergar algum terceiro molar que tá lá no meio do caminho para tirar se precisar, no meio da cirurgia. Tu enxerga bem direitinho o ramo UDI, né, o alveolar inferior. Tu vê todo o trajetório dele ali. E ela permite avanço, retrusão e rotação de mandíbula tanto em sentido horário quanto anti-horário, podendo ser usada em pacientes com látero desvio. Tá? Tu consegue jogar bem a mandíbula para lá, para cá, para cima, para baixo. Tu pode fazer muita coisa. O avanço preconizado na literatura é de até 20 milímetros. Tem quem faça mais, tem, mas a técnica prevê 20 milímetros, tá? 20 milímetros com uma boa superfície de contato medular entre o osso. Então, permitindo que esse osso fique vascularizado, tu desliza ali um pela outra, não fica aquele gap tão grande com fibrose no meio. Então, dessas alternativas, a gente vai ficar apenas com a alternativa um, a correta. Mais uma questão de osteotomia mandibular, essa aqui de ABCDE.
mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada alternativa. Então, osteotomia sagital do ramo mandibular com traço vestibular na face mesial do segundo molar inferior. Vejam que é a mesma alternativa da outra questão. E tá errada igual, tá? Não é no segundo molar, é no primeiro molar. Então, letra A, errada. Letra B, permite uma anteriorização de até 10 milímetros na mandíbula, com grande estabilidade entre os fragmentos ósseos. Errada. Tá tudo certo, menos os 10 milímetros. É 20 milímetros. Letra C, proporciona maiores áreas de sobreposição dos segmentos ósseos, com possibilidade de maior contato ósseo-medular, especialmente no caso de grandes avanços. Correta. Essa é a alternativa correta. Por quê? É justamente isso que a técnica prevê, tá? Que tu vai conseguir deslocar os fragmentos bastante e ainda vai ter bastante osso medular em contato um com o outro, os dois lados ali da osteotomia. O que é bom pro suprimento, tanto sanguíneo quanto vascular, como tudo, ali da região. Então tu consegue ter mais segurança, um pós-operatório melhor, tá? É permitido fazer isso, sem grandes riscos. Letra D. Dificulta o uso do sistema de fixação rígida com mini placas e parafusos em função da osteotomia vestibular. Justamente o contrário, facilita. Que nem eu comentei na última questão, como o traço de fratura na vestibular é mais anterior, é mais fácil de botar parafuso, de colocar placa, não precisa fazer nada pela pele, não precisa abrir, sei lá por onde, tá? É mais fácil. E a E também é falsa, tá? Ela não impede o acesso ao terceiro molar e nem a visualização do alveolar inferior, tá? Então a gente fica com a letra C. Essa questão é muito boa porque ela explora vários outros tópicos, tá? Tu consegue fazer várias questões com base nisso. Então, gente, acho que essa foi a última questão que eu coloquei sobre esses assuntos. E como vocês podem ver, essas questões elas são bem recorrentes, tá? Eu sei que eu já falei isso umas 10 vezes nessa aula, mas é para ficar martelar na cabeça de vocês. Essas questões são bem recorrentes e elas não variam tanto. Quase todas as alternativas vêm daquele artigo. Então, leiam ele uma, duas, três vezes só para fixar bem ele. Que essas são questões que vocês não podem errar. E em, sei lá, 90% dos casos dos cursinhos de residência ou o pessoal que vai estudar sozinho, não estuda isso. Então é uma questão garantida, tá? Que essas são questões simples, não variam, a resposta está naquele artigo e quase ninguém estuda eles porque não é a realidade das outras residências, tá? Essa é uma das peculiaridades da URGS. Essas questões caem bastante. E então não errem essas questões por isso, tá? E é isso aí, gente, tá? Sexta-feira, prova daqui a 2 dias. Eu devo aparecer aqui para dar mais alguma aula até lá. E é isso aí, bons estudos, boa prova e vai dar tudo certo, tá? Abraço e bom dia para vocês.